Você consegue imaginar o que seria de nós se o petróleo chegasse ao fim? Sem dúvidas, muitas coisas mudariam. Nós simplesmente não estamos preparados para viver sem o tão querido ouro negro. Essa substância inflamável é amplamente utilizada como combustível na produção de energia. É possível classificá-lo como a fonte de energia mais utilizada no mundo. Muitos pesquisadores fazem previsões que daqui no máximo 50 anos o petróleo acabará, se tornando raro e, portanto, caríssimo. O acesso será extremamente restrito e teremos que nos virar para aprender a viver sem ele. Mas será que um dia essa riqueza chegará ao fim? E se chegar, o que será de nós? Você consegue imaginar o que seria de nós se o petróleo chegasse ao fim? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Antes de eu responder para você quais são as maiores reservas de petróleo do mundo e se o petróleo vai acabar, eu vou te mostrar algumas coisas do nosso cotidiano que são feitas de petróleo. Muitas pessoas não sabem, mas o plástico é feito de petróleo. Isso mesmo, todos os plásticos são feitos de petroquímicos, a não ser que sejam derivados de biomas, material biológico vindo de coisas vivas. Os petroquímicos são derivados de quê? Isso mesmo, do petróleo. O lubrificante também é feito de petróleo. Os lubrificantes contêm glicerina e alguns outros produtos derivados de petroquímicos. A meia fina que você usa diariamente é feita de nylon, uma fibra baseada no petróleo, assim como várias outras fibras sintéticas, como o poliéster. A aspirina, usada mundialmente, é feita à base de ácido acetilsalicílico. O tal ácido é derivado de quê? De petroquímicos. Os petroquímicos são adicionados até mesmo nas comidas enlatadas para aumentarem a sua data de validade, ou então em frutas, para deixá-las com uma coloração mais bonita. Agora que você já sabe quais as coisas do nosso cotidiano que são feitas à base de petróleo, vou responder para você a pergunta que não quer calar. Quais são as maiores reservas de petróleo do mundo? Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível, IBP, as maiores reservas do mundo pertencem à Venezuela, com 303 bilhões. A Arábia Saudita, com 266 bilhões, e o Canadá, com 168 bilhões de barris. O Brasil se encontra na 15ª posição, com 12 bilhões de barris. Conforme apontado pelo gráfico da IBP, a reserva mundial gira em torno de 1.696 bilhões de barris. Não se sabe exatamente o quanto de petróleo esses países realmente possuem. Entre 2005 e 2014, a Venezuela pulou de 80 para 300 bilhões de barris. Tal fato demonstra que, na verdade, o que ocorreu não foi uma nova descoberta, e sim uma transferência de recursos não extraídos para reservas comprovadas, graças à grande valorização desta matéria durante este período. A Arábia Saudita, por exemplo, é um grande mistério. Desde 1982, o país parou de permitir que seus dados em relação a gás e petróleo fossem divulgados. Em 1988, o seu estoque era estimado em 90 bilhões de barris. 2 anos depois, acreditava-se que os asiáticos possuíam uma reserva de 260 bilhões, um crescimento absurdo para um período de tempo tão curto. Década depois, estima-se uma reserva de 266 bilhões, o que explicaria este crescimento tão grande e essa estagnação em 30. E não é só isso. 100 bilhões de barris de petróleo foram produzidos pela Arábia Saudita entre 1990 e 2017. Como suas reservas puderam permanecer inalteradas? Esses exemplos demonstram que, por mais que tentemos chegar a um valor, jamais poderemos afirmar uma quantidade real, já que é quase impossível prescrever a reserva de todos os países.
Além disso, a produção de petróleo é amplamente controlada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. O objetivo é manter a valorização do petróleo através do controle de oferta. 70% dos países produtores fazem parte da organização. O petróleo vai acabar? Essa sim é a pergunta que não quer calar. Sabemos a importância do petróleo em nosso dia a dia. Ele está nos carros, nos plásticos, no asfalto, nos produtos de limpeza e até mesmo em medicamentos. Verdadeiramente, ainda não temos como substituí-lo em tudo. Conforme vimos, temos uma gigantesca reserva de petróleo mensurada e possivelmente uma boa parte que ainda não veio à tona. Temos ainda regiões ricas e inexploradas, como o Afeganistão, que possui cerca de 120 bilhões de barris comprovados e intocados até então. Estima-se que na região da Sibéria haja 400 bilhões de barris inexplorados por falta de tecnologia. E não é só isso. No Mar da Índia, a Antártida, a Amazônia e o Pacífico Norte e Sul são exemplos de regiões fortemente propensas ao desenvolvimento de petróleo. Porém, em contraponto a tudo isso, o consumo desta matéria-prima tem aumentado a cada ano, e seu crescimento em 2018 foi o maior da história, mesmo com a chegada das energias renováveis. Continuamos gastando cada vez mais petróleo. Apesar das previsões de 40 e 50 anos para o fim do petróleo, ao que tudo indica, ele permanecerá entre nós por um bom período de tempo. Em 1981, o jornal Estadão anunciou o resultado de pesquisas e afirmavam que o petróleo acabaria em 2011. E obviamente isso não aconteceu, da mesma forma que provavelmente acontecerá com a previsão atual. É bem provável que tenhamos petróleo para os próximos 2 séculos e que quando ele chegar ao fim, já tenhamos aprendido a nos virar sem ele. Espera só um pouquinho, um recado rápido. Quer aparecer no final do vídeo e ainda participar de um sorteio de um Opala 1976? É muito fácil. Link na descrição, por apenas R$ 29,90 você participa do sorteio. Tamo junto!